Meu nome é Thiago Leandro, esse aqui é mais um resumo do projeto Ciência 3D. Hoje a gente vai falar sobre citologia, em especial da célula animal e as organelas citoplasmáticas. Vamos começar de fora para dentro. A primeira estrutura que a gente vai comentar é sobre a membrana plasmática. Função, que tem a função de proteção, ela tem permeabilidade seletiva e participa de maneira ativa no processo de transporte ativo e transporte passivo. Ela é uma membrana que adota o modelo do mosaico fluido, tem uma dupla camada de fosfolipídio. Outro momento a gente vai falar só sobre transporte através da membrana e vamos deixar mais claro aí essa estrutura dela. A gente tem a matriz de preenchimento da célula chamada de citoplasma. É uma das estruturas básicas onde a gente divide membrana, citoplasma e núcleo e as organelas citoplasmáticas. O citoplasma, além de matriz de preenchimento, como se fosse o chão da célula, ele proporciona a ocorrência de reações químicas devido à grande quantidade de água existente no citoplasma. A gente possui também o citosol e o citogel, uma região mais fluida, mais flácida e outra mais rígida, que caracteriza um movimento mebótico aí realizado por algumas células. Os ribossomos sintetizam proteínas, são estruturas também bem complexas. Em outro momento a gente vai falar só sobre ribossomo, lembrando que o ribossomo é uma estrutura aí que tem um papel fundamental na célula e na manifestação de características de seres humanos e de qualquer outro organismo vivo possuidor de célula. O retículo endoplasmático rugoso, que possui essa sigla HAIR, significa que ele tem ribossomos aderidos. Por isso essa nomenclatura de rugoso, de rugas, devido a essa aparência que ele tem, como se fosse rugas mesmo, verrugas. Tá? Esse retículo endoplasmático, também chamado de granuloso, tem íntima comunicação com o núcleo. Ele também participa, inevitavelmente, devido a essa presença de ribossomos, do processo de síntese de proteína. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos, é por isso o nome liso e essa sigla HAIR. Tá? A síntese de lipídios, tá? Participa também automaticamente da síntese de hormônios e transporta substâncias, uma vez que ele funciona como uma espécie de canais, de ductos aí dentro da célula. Quando a gente falar sobre o aparelho Golgiense, o complexo de Golgi, e as funções que esse cara tem: função de armazenar, função de empacotar secreções produzidas pela célula. Essas secreções que são empacotadas, elas são destinadas a outras localidades da célula, algumas vezes até para fora da própria célula ou para outra região da célula. Para encerrar aqui, chegando no finalzinho desse nosso resumo, tem os lisossomos, que participam da digestão intracelular. É bem interessante falar dos ribossomos, que as enzimas que eles possuem são extremamente poderosas, capazes de digerir a própria célula no processo de autofagia, porém não digere a membrana que compõe o lisossomo. Isso é interessante. A gente tem o peroxomo, participa da desintoxicação celular, e aí a gente chama atenção para a enzima chamada catalase, tá? Que oxida, tá? Ela sofre uma reação aí bem interessante também. Em outro momento que estiver falando de enzimas e de reações aí, a gente vai falar sobre os peroxomos. Os centríolos, que tem papel ativo no processo de divisão celular, formando a fibra do fuso, do áster, tá? Ele tem origem aqui do centríolo, beleza? Só que o centríolo também dá origem a outras estruturas de locomoção da célula, como flagelos, cílios, tá? Então essa é aí basicamente a função do centríolo. Mitocôndria, também vamos ter um momento especial só com a mitocôndria, quando a gente vai falando de metabolismo, respiração celular. Em outro momento a gente vai voltar a falar da mitocôndria, mas ela participa ativamente no processo de respiração celular, tá? E aí, galera, a gente dá uma encerrada aqui no nosso resumo. Espero que sirva esse resuminho para vocês e que ajude bastante, beleza? Em outro momento a gente volta fazendo umas questõezinhas bem simples aqui sobre essas organelas. Falou!